Olá, doutoras e doutores. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Sou Fabiano Melo, professor de Direito Ambiental da Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede LFG. O nosso programa se divide em 3 partes, em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, um assunto, uma temática que eu escolhi abordar com vocês hoje. Em nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, é o momento que vamos responder às dúvidas, aos questionamentos, às perguntas que você enviou à nossa produção. E, finalmente, no terceiro e último bloco, o X da questão. É neste momento que vamos analisar 2 questões anteriores, 2 questões de provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Pois bem, doutoras e doutores, o nosso tema do dia é a proteção florestal, em especial 2 institutos jurídicos: a Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal Florestal. Doutoras e doutores, o que é uma área de preservação permanente e como ela afeta as propriedades privadas, as propriedades públicas? É possível desenvolver uma atividade econômica dentro de uma área de preservação permanente? No mesmo sentido, numa área de preservação permanente, eu posso fazer o corte de árvores, eu posso intervir, eu posso suprimir? Outro tema importante de hoje é a Reserva Legal Florestal. A Reserva Legal Florestal é um percentual que todas as propriedades privadas devem possuir para a proteção ambiental, todas as propriedades rurais. E eu pergunto a você, na sua região, qual é o percentual da Reserva Legal Florestal numa propriedade rural? Você que está na Amazônia, você que está aí no sul do país, qual é o percentual de uma propriedade rural que deve ser destinado a título de Reserva Legal Florestal? Estas e outras questões nós abordaremos no tema do dia. Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao tema do dia, que hoje é a proteção florestal, em especial 2 institutos, a Área de Preservação Permanente e a Reserva Legal Florestal, que são institutos que se encontram no Código Florestal Brasileiro. Código Florestal Brasileiro, que é a Lei 4.771 de 1965. Doutoras e doutores, o que é uma área de preservação permanente? Qual é o seu conceito? Como o Código Florestal Brasileiro conceitua a área de preservação permanente? Pois bem, para a Lei 4.771 de 1965, área de preservação permanente é uma área coberta ou não com vegetação nativa e que tem como função ambiental proteger os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, proteger o solo, a biodiversidade e assegurar o bem-estar das populações humanas. Vamos recapitular, pessoal? Afinal de contas, é um conceito muito importante. Diz lá, a área de preservação permanente é uma área coberta ou não com vegetação nativa. E qual é a função ambiental da área de preservação permanente? Proteger os recursos hídricos, a biodiversidade, a paisagem, a estabilidade geológica, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Temos, pelo Código Florestal, 2 espécies de áreas de preservação permanente. Temos as áreas de preservação permanente por força de lei. Áreas de preservação permanente por força de lei encontram-se no artigo 2º do Código Florestal. No mesmo sentido,
Temos as áreas de preservação permanente criadas por ato do poder público, que são aquelas que se encontram no artigo 3º do Código Florestal. Vamos explicar cada uma delas agora? Doutoras e doutores, a área de preservação permanente ou as áreas de preservação permanente, por força de lei, são aquelas que, pela sua simples localização, são consideradas áreas de preservação permanente. Como eu pontuei, encontram-se no artigo 2º do Código Florestal Brasileiro. Alguém pode perguntar: Fabiano, dê exemplos de áreas de preservação permanente por força de lei. Pessoal, algumas delas afetam diretamente a vida de cada um de nós, a propriedade de cada um de nós. Exemplo, não dá para pontuar todas, mas vamos exemplificar algumas possibilidades de áreas de preservação permanente. A primeira delas são as áreas de preservação permanente em volta de águas correntes. O que são águas correntes? Os rios, os riachos, os córregos. Então eu tenho as águas correntes. Eu pego essa água corrente, esse curso d'água, e a margem para cada um dos dois lados. Olha, eu pego o curso d'água e para cada um dos dois lados eu tenho uma faixa de proteção. Esta faixa de proteção para cada lado das margens, de um curso d'água, nós chamamos de área de preservação permanente. Aliás, no curso d'água, nas áreas de preservação permanente, aquela mata que fica para cada lado, de cada uma das margens aí deste curso d'água, deste rio, deste córrego, desse riacho, temos um nome muito comum, popularmente conhecido como matas ciliares. E por que chamamos de matas ciliares? Pessoal, da mesma forma que os cílios protegem os nossos olhos, essas matas protegem esses cursos d'água. Por isso nós denominamos matas ciliares. Como definir a faixa de proteção de águas correntes? Pois bem, de acordo com a largura, de acordo com a largura do curso d'água, quanto maior é a largura do rio, do córrego, maior é a faixa de proteção deste curso d'água. Pessoal, a largura do rio define a faixa de proteção, a faixa da área de preservação permanente. Não é possível abordar na nossa aula hoje todas as possibilidades, mas vamos colocar aqui a faixa mínima de proteção dentro de uma área de preservação permanente aí, num curso d'água. Pelo Código Florestal, a faixa de proteção para cada lado das matas ciliares é de, no mínimo, doutoras e doutores, no mínimo 30 metros. Então eu tenho curso d'água, 30 metros para cada lado, é a faixa mínima de proteção. E vai aumentando esta faixa de acordo com a ampliação da largura do curso d'água. Tudo bem, pessoal? Esta é uma área de preservação muito comum, afinal de contas, cidades todas no Brasil, têm rios passando em área urbana ou ainda em área rural. Quantas propriedades não estão aí passando dentro delas rios, córregos ou riachos? Olha a importância desta área de preservação permanente que nós chamamos aí das matas ciliares. Temos outras formas de áreas de preservação permanente por força de lei? Sem dúvida. Olha, pessoal, nós temos também as nascentes e os olhos d'água. Olha, onde eu tenho uma nascente d'água ou um olho d'água, o que é um olho d'água? Um olho d'água, em algumas regiões do Brasil, do nosso país, as águas brotam 6 meses, depois fecham os outros 6 meses. Então, abre e fecha. Essas áreas que